O podcast apresenta O Decálogo de Lenin, uma invenção da Guerra Fria. Uma publicação viralizou no Brasil a partir de 2017. Ela fala sobre o Decálogo de Lenin. Trata-se de uma lista atribuída ao líder soviético que traz orientações de como corromper a juventude, controlar os veículos de comunicação e dividir a população em grupos antagônicos. Na realidade, esse texto é uma farsa que circula em inglês, ao menos, desde a década de 1940. Não existe qualquer indício de que Vladimir Ilyich Lenin, de 1870 a 1927, líder da Revolução Russa de 1917, seja o autor da mensagem. Não tem pé nem cabeça, afirma o professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, USP, Oswaldo Luiz Enzio Coggiola, especialista em História Contemporânea. Obviamente, não aparece em qualquer compilação de textos de Lenin feita com um mínimo de seriedade. O professor da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Anderson Deu, coordenador do Núcleo de Estudos de Ontologia Marquiana, também afirma que a mensagem é uma invenção. Não há qualquer referência a esse tipo de proposição na longa obra de Lenin. Da mesma forma, não é possível deduzir tais absurdidades de seu pensamento, comenta Deu. Na realidade, o falso Decálogo de Lenin é uma adaptação de um texto em inglês com o título Regras Comunistas para a Revolução, traduzido ao português. Trata-se de um boato antigo em circulação nos Estados Unidos, que pode ser lido na íntegra em checagem do site norte-americano Snopes, de agosto de 2013. A publicação original do texto em inglês não indica autoria, que só posteriormente foi atribuída a Lenin. As supostas regras comunistas circulam com a alegação de que uma cópia do documento havia sido obtida pelos aliados em maio de 1919, em Düsseldorf, na Alemanha, logo após o término da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Mas a história não passa de uma fraude popular e duradoura, de acordo com reportagem do jornal The New York Times publicada em 10 de julho de 1970. Toda a reprodução das regras afirma que elas foram capturadas de comunistas por oficiais aliados em maio de 1919, em Düsseldorf, Alemanha. Nunca são dados nomes ou endereços. Os arquivos nacionais, a Biblioteca do Congresso e as universidades do país não têm cópia ou vestígio do documento, destaca o The New York Times. Essa também foi a conclusão do historiador Paul F. Boller Jr. e do cientista político John George, autores do livro They Never Said It, Ele Nunca Disse Isso, publicado pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, em 1989. As regras são claramente falsas, não soam nem um pouco como 1919, escrevem em capítulo dedicado ao assunto. A origem do boato, segundo o livro, seria uma publicação britânica de 1946, denominada New Old News. Anos depois, a farsa ganhou popularidade em setores conservadores nos Estados Unidos, em meio ao contexto da Guerra Fria, de 1947 a 1991. Os autores fizeram uma busca detalhada nos arquivos do FBI, da CIA e do Subcomitê de Segurança Interna do Senado e da Biblioteca do Congresso, que falhou em revelar qualquer indício do suposto documento. Obrigado por ouvir o podcast.